Queridos irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Hoje nós vamos estudar mais um pouco da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa que nos acolhe, que nos esclarece, que nos consola. Antes disso, vamos orar e agradecer. Deus nosso Pai, de amor e infinita bondade, amado Mestre Jesus, só temos a te agradecer, Senhor, por termos chegado até aqui e que possamos hoje, agora, nesse momento, estarmos de coração aberto para estudar, interiorizar, receber com todo amor e carinho todos esses ensinamentos que o Senhor trouxe para nós. Que o Senhor possa abençoar toda a humanidade, todos aqueles que se encontram em aflição e que o Senhor possa estar conosco em todos os momentos, como temos certeza que sempre está. Que possamos estar com o nosso pensamento elevado ao alto para sermos melhores atendidos. Obrigado por tudo, Senhor, que assim seja. Bom, meus irmãos, hoje nós vamos estudar mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que já está aqui comigo. Também sugiro que quem tiver à mão o Evangelho segundo o Espiritismo, que possa pegá-lo para que a gente acompanhe junto esse estudo. E também, mais uma obra básica que vamos usar, que é o Livro dos Espíritos. Se vocês também tiverem à mão, para acompanhar algumas questões que vamos usar como referência para melhor esclarecimento. Livro dos Espíritos. O capítulo que nós vamos estudar hoje do Evangelho é o capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Esse capítulo ele é muito interessante porque ele nos traz reflexões preciosas de como nós devemos ajudar da forma correta e também de quando nós precisaremos de ajuda, quando nós devemos reconhecer que nós também vamos precisar de ajuda e deveremos ter a humildade para reconhecer esse momento, que nós também precisamos ser ajudados. Então, nós vamos aqui começar com o item 4 deste capítulo 13. O capítulo 4, ele fala dos infortúnios ocultos. E nós fomos no dicionário, procurar saber o significado dessas duas palavras, de infortúnios e ocultos. Ocultos é até uma palavra mais comum. Só que infortúnios diz o seguinte, que são adversidades, má fortuna, fato infeliz para nós ou para outro. E oculto é uma coisa que está escondida ou que até algum momento é desconhecido. Entendeu? Então, partindo disso, vamos ler aqui o item 4 no seu primeiro parágrafo, que diz o seguinte: nas grandes calamidades, a caridade se emociona e observa-se impulsos generosos no sentido de reparar os desastres. Ou seja, as calamidades elas existem de diversas formas, causas naturais ou às vezes até por própria consequência de algumas atitudes humanas. E como aqui diz, nesses momentos, quando nós vemos um grande número de pessoas em sofrimento, a caridade se emociona. O nosso sentimento de caridade nos toca e nós ficamos propensos a ajudar. Isso é muito comum, isso é normal. E isso é tão importante porque quem ainda não está com essa condição, com esse hábito de estar ajudando o próximo, de estar fazendo a caridade, o momento de calamidade pode despertar esse ato que pode vir a virar um hábito de estar sempre ajudando. E esses impulsos generosos, como ele diz aqui, no sentido de reparar
de reparar os desastres. E quando a gente fala de calamidade, o nosso coração ele fica mais apertado quando a gente fica sabendo do número de vítimas, que sempre entre elas, na maioria das vezes, sempre tem idosos, crianças, bebês recém-nascidos, e a gente fica imaginando tudo aquilo. Nossa, mas pô, uma calamidade dessa com aquelas pessoas tão indefesas, ou então tem alguma pessoa querida. E pensando nisso, eu fui buscar no Livro dos Espíritos, no item de flagelos destruidores, que explica mais o porquê dessas calamidades. Porque a nossa mente restrita, o nosso entendimento pequeno nos leva a esse tipo de questionamento. Então, se tratando das calamidades, nós fomos aqui no Livro dos Espíritos, na parte 3ª, no capítulo 4, que diz da lei de destruição. E nós vamos comentar aqui a questão 737, que Kardec pergunta aos espíritos: com que fim fere Deus a humanidade por meio de flagelos destruidores? E os espíritos respondem: para fazê-la progredir mais depressa. Já não dissemos ser a destruição uma necessidade para a regeneração moral dos espíritos, que em cada nova existência sobem um degrau na escala do aperfeiçoamento? Preciso é que se veja o objetivo para que os resultados possam ser apreciados. Somente do vosso ponto de vista pessoal os apreciais. Daí vem que os qualificais de flagelos, por efeito do prejuízo que vos causam. Ou seja, do nosso ponto de vista, nós enxergamos como grandes prejuízos, como flagelos. Mas os espíritos estão dizendo que esses desastres, esses infortúnios, eles servem para que nós possamos progredir mais depressa. Bom, Kardec, não satisfeito, perguntou na questão 738. Para conseguir a melhora da humanidade, não podia Deus empregar outros meios que não os flagelos destruidores? Ou seja, tem que ser em condições de desastres, de calamidades, para nós precisarmos evoluir? E os espíritos respondem: pode, e os emprega todos os dias, pois que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. O homem, porém, não aproveita desses meios. Necessário, portanto, se torna que seja castigado no seu orgulho e que lhe faça sentir a sua fraqueza. Ou seja, não seria necessário que essas calamidades acontecessem, porque Deus nos dá a oportunidade de progredir todos os dias, sempre, a todo momento, independente da condição que nos encontremos quando encarnados. Mas nós não aproveitamos como se deve e somos castigados, mas não por Deus. Somos castigados pelo nosso próprio orgulho. Ou seja, nós simplesmente colhemos o que nós plantamos. Não satisfeito, Kardec volta a perguntar, numa subpergunta da questão 738. Mas nesses flagelos, tanto sucumbe o homem de bem como o perverso. Será justo isso? E os espíritos respondem: durante a vida, o homem tudo refere ao seu corpo. Entretanto, de matéria diversa, pensa depois da morte. Ora, conforme temos dito, a vida do corpo bem pouca coisa é. Um século do vosso mundo não passa de um relâmpago na eternidade. Logo, nada são os sofrimentos de alguns dias ou de alguns meses de que tanto vos queixais. Então, os espíritos deixam claro que
a nossa vida material nada mais é do que um relâmpago na eternidade. É claro, precisamos dessa vida material para poder evoluir, para poder ter os ensinamentos na prática. Mas todos esses sofrimentos que nós dizemos ser sofrimentos por alguns dias, por alguns meses, nada mais são do que ensinamentos para que possamos adquirir virtudes, coisas boas que vamos levar para o resto da eternidade. Na letra B, Kardec volta a perguntar: mas nem por isso as vítimas desses flagelos deixam de o ser. E os espíritos respondem: se considerardes a vida qual ela é, e quão pouca coisa representa com relação ao infinito, menos importância darias. Em outra vida, essas vítimas acharão ampla compensação aos seus sofrimentos, se souberem suportá-los sem murmurar. E numa nota, logo abaixo, Kardec deixa com suas palavras: venha por um flagelo a morte ou por uma causa comum, ninguém deixa por isso de morrer, desde que haja soado a hora da partida. A única diferença em caso de flagelo é que maior número parte ao mesmo tempo. Então, como Kardec disse, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos desencarnar. Seja por um flagelo, por uma calamidade, ou seja por causas comuns. A vida é o nosso maior bem, é o nosso bem mais precioso e nós devemos cuidar dela, porque é aqui que nós vamos aprender a ser pessoas melhores. Então, só que por um processo natural que ainda não estamos em condições de entender com a naturalidade de que se é, nós somos apegados. Essas perguntas do Livro dos Espíritos, esses questionamentos do Evangelho, foram citados no século XIX. E ainda hoje, no século XXI, nós lemos de forma tão atual e nos sentimos ainda tão apegados a esse mundo, onde não é a verdadeira vida. Onde a verdadeira vida é a vida espiritual. E os espíritos tentam nos deixar isso bem claro aqui, e Kardec só completa que uma hora todos nós vamos desencarnar, seja por um motivo ou seja por outro. E o que nós devemos ter em mente, amigos, é que Deus está no controle de tudo. Jesus é o governador do nosso planeta Terra. E é muito interessante que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel nos diz que o Jesus já era Jesus quando o nosso planeta estava sendo construído. Ele diz que os sistemas solares em que Jesus viveu já não existem mais. Então, se nós fizermos uma busca de quanto tempo o ser humano, dentro da sua inteligência limitada, tem de expectativa que vá durar o nosso sistema solar, você vai ver que é de 20 a 30 bilhões de anos. E os sistemas solares que Jesus viveu já não existem mais. Ou seja, Jesus tem muita experiência nesse processo de mundos de regeneração. A Terra não é um projeto piloto de regeneração. Jesus não está aqui como estagiário fazendo teste. Ele está governando com propriedade. E acima de Jesus temos Deus que controla todo esse universo. Então temos que ter fé, temos que ter confiança em Deus e em Jesus. Então, continuando, no capítulo 13 aqui do Evangelho, no item 4, segue dizendo: no entanto, a par desses desastres gerais, há milhares de desastres particulares,
que passam despercebidos, os dos que já jazem sobre um grabato sem se queixarem. Esses infortúnios discretos e ocultos são os que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que peçam assistência. Quando no Evangelho está dizendo que existem vários desastres, né, calamidades particulares, ele diz que jazem sobre um grabato. O que é grabato? Fomos no dicionário, grabato é um leito pequeno e miserável, ou seja, milhares de pessoas passam por esse tipo de situação de calamidade sem que a calamidade tenha ocorrido. São muitos infortúnios particulares. E quando nós lemos e vemos que grabato, muitas pessoas se encontram num grabado, que é um leito pequeno e miserável, nós entendemos que são pessoas que estão precisando de ajuda material, como os nossos irmãos moradores em situação de rua, aqueles que de repente têm a sua casa simples, mas que muitas das vezes não têm o que comer, nem o que comer, né? Só que também nós temos que entender que nem sempre esses infortúnios, né, como diz lá na definição, que essas adversidades, que essa má fortuna, são sempre relacionadas à falta de bens materiais. Porque no mundo onde o orgulho e o egoísmo predomina, esse tipo de infortúnio vai muito mais além do que as causas materiais, que são importantes, afinal, ainda somos matérias e precisamos dessa assistência. Mas esses infortúnios, eles vão muito além. Então, todos nós somos carentes em algum ponto, independente da condição social que nós estamos ou da condição financeira que temos. Entendeu? Todos nós somos carentes em algum ponto, todos nós vamos precisar de ajuda em algum momento. E como exemplo disso, eu queria trazer a história do livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, onde o próprio Emmanuel que psicografou foi personagem real desse romance que aconteceu na época de Jesus, onde Emmanuel era o senador Públio Lentulus, que estava com a sua filha doente em casa e não viu outra solução para querer salvar a sua filha senão procurar o Mestre Jesus, que já vinha operando vários milagres. Só que com uma condição, né? Um senador do Império Romano, poderoso, homem de Estado, que tinha tudo que precisava e que não precisava buscar ajuda de um plebeu, digamos assim, do Mestre Jesus, que nada tinha de posse nem de posição social. Então, Públio foi procurar Jesus, mas ele foi procurar na calada da noite, no momento escondido onde ninguém pudesse ver. E a história narra o seguinte: o senador Públio Lentulus, homem poderoso do seu tempo, procura Jesus quando sua filha está doente. E nesse momento, quando ele encontra o Mestre Jesus, ele diz que uma força indescritível, incoercível, dobra-lhe seus joelhos e ele cai de joelhos diante do Mestre. E Jesus diz o seguinte: não venho procurar o homem de estado superficial e orgulhoso, que somente os séculos de sofrimento encaminharão ao regaço de meu Pai. Ou seja, não venho procurar um homem de estado superficial e orgulhoso, que somente os séculos de sofrimento encaminharão ao seio de meu Pai. Venho por causa de uma alma fervorosa na tua casa, porque a fé é divina e basta apenas um de seus raios para se alterar a superfície de toda a terra. E a alma fervorosa
de que Jesus se referia era da esposa de Públio Lentulus, do senador. Em momento algum, Jesus estava ali por conta do homem de estado orgulhoso, como ele diz. E mesmo sendo um senador saudável, de posses, Públio passava por uma situação de má-fé, de infortúnio, de adversidade para você ou para outros. Mas foi a sua esposa, mulher submissa, num tempo onde o machismo era maior do que o de hoje, que fez uma prece, um pedido tão fervoroso de fé a Deus, que Deus pediu diretamente para Jesus que curasse a sua filha. Então, mesmo nessa condição, ainda era uma pessoa infortunada, o senador Públio Lentulus. Bom, e agora nós gostaríamos de contar um outro exemplo que se passou na vida da nossa queridíssima e saudosíssima irmã Dulce. Não poderíamos estar falando de ajuda, de caridade, sem citar a nossa irmã Dulce, que deixou a sua vida como exemplo de dedicação, de caridade, de amor ao próximo e de fé em Deus. Então, se você fizer uma busca rápida no YouTube, no Google, você vai ver, né, que a irmã Dulce, ela simplesmente ajudava. Ela começava um trabalho no bem e o resto ela depositava toda a sua fé em Deus, que o trabalho iria prosseguir, iria dar certo, como deve ser, na verdade. E ela recolhia os pobres e doentes e levava para algum lugar e o trabalho ia acontecendo. Numa dessas, ela estava no hospital e muitos irmãos que chegavam já não conseguiam vagas nesse hospital e ela explicava: meus irmãos, nós não temos mais vagas, nem no chão, nossas camas, nossas macas, o chão está lotado, nós não temos mais onde colocar, a não ser em um lugar, que é no necrotério, onde já encontram-se alguns cadáveres. Mas se vocês não se importarem, nós podemos acolhê-los nesse local. E muitos deles diziam: não, a gente prefere sim, é melhor do que ficar na rua. E numa dessas, irmã Dulce estava passando em revista aos doentes, aos enfermos, e ela ouviu uma voz cantando, uma voz de homem, uma voz feliz. E ela: gente, quem é que está cantando? E começou a procurar pelo hospital e foi se aproximando do necrotério. Quando ela chegou, tinha um homem cantando no necrotério, deitado numa pedra, abaixo de onde estava um cadáver. E ele, mesmo assim, nessas condições, ele cantava feliz. Irmã Dulce o encontrou e perguntou: meu irmão, é você que está cantando? Sim, minha irmã. Mas você está feliz? Ele: estou muito feliz, irmã Dulce, porque é muito melhor estar aqui do que estar na rua, sendo cuidado com todo carinho por todos vocês. E irmã Dulce, sempre com uma palavra de carinho, dizia: que bom que você está feliz, com fé em Deus você vai ficar bom já já. Então, com esses dois últimos exemplos, a gente pode ver que essas vicissitudes, né, que é uma palavra muito utilizada nas obras básicas, ela está para alcançar qualquer um. E o sofrimento, a dor, na verdade, é o que nivela todos nós. A dor é o que nivela todos nós. Agora, como vamos conduzir esse sofrimento é que é o diferencial. E o que nós temos que entender é que não existem privilegiados no reino de Deus. Deus não criou ninguém anjo. Fomos todos criados simples e ignorantes. Todas as virtudes que nós adquirimos foi por mérito próprio, aproveitando todas as oportunidades que Deus nos deixou. Todos nós seremos anjos um dia, mas por mérito próprio. E é necessário passar por tudo isso, por todas essas provações, para que nós possamos saber como conduzir e ter empatia com todos esses que ainda estão no processo. Bom, meus irmãos, dando continuidade aqui no Evangelho, eu quero ser fiel a todas as palavras que vão se seguir,
que é de uma história muito bela que vai nos trazer muitos ensinamentos. Então eu gostaria que vocês se concentrassem, se projetassem para esse local onde acontece essa história, porque ela é muito enriquecedora e com certeza vai acrescentar muito para nós. Vamos lá. Quem é esta mulher, de ar distinto, de traje tão simples, embora bem cuidado, e que traz em sua companhia uma mocinha tão modestamente vestida? Entra numa casa de sórdida aparência, onde sem dúvida é conhecida, pois que à entrada a saúdam respeitosamente. Aonde vai ela? Sobe até a mansarda, onde jaz uma mãe de família cercada de crianças. A sua chegada refulge a alegria naqueles rostos emagrecidos. É que ela vai acalmar ali todas as dores. Traz o de que necessitam, condimentado de meigas e consoladoras palavras, que fazem que os seus protegidos, que não são profissionais da mendicância, aceitem o benefício sem corar. O pai está no hospital, e enquanto lá permanece, a mãe não consegue com o seu trabalho prover as necessidades da família. Graças à Boa Senhora, aquelas pobres crianças não mais sentirão frio, nem fome, irão à escola agasalhadas, e para as menorzinhas o leite não secará no seio que as amamenta. Se entre elas alguma adoece, não lhe repugnarão a ela, a boa dama, os cuidados materiais de que essa necessite. Dali, vai ao hospital levar ao pai algum reconforto e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, uma carruagem a espera, verdadeiro armazém de tudo o que destina aos seus protegidos, que lhe recebem sucessivamente a visita. Não lhes pergunta qual é a crença que professam, nem quais suas opiniões, pois considera como seus irmãos e filhos de Deus todos os homens. Terminado o seu giro, diz de si para consigo: comecei bem o meu dia. Qual o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes, é um nome que nada indica, mas é o anjo da consolação. À noite, um concerto de bênçãos se eleva em seu favor ao Pai Celestial. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Por que tão singelo traje? Para não insultar a miséria com o seu luxo. Por que se faz acompanhar da filha? Para que aprenda como se deve praticar a beneficência. A mocinha também quer fazer a caridade. A mãe, porém, lhe diz: que podes dar, minha filha, quando nada tens de teu? Se eu te passar às mãos alguma coisa para que deis a outrem, qual será o teu mérito? Nesse caso, em realidade, serei eu quem faz a caridade. Que merecimento terias nisso? Não é justo. Quando visitamos os doentes, tu me ajudas a tratá-los. Ora, dispensar cuidados é dar alguma coisa. Não te parece bastante isso? Nada mais simples. Aprende a fazer obras úteis e confeccionarás roupas para estas crianças. Desse modo, darás alguma coisa que vem de ti. É assim que aquela mãe verdadeiramente cristã prepara a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. É espírita ela? Que importa? Em casa é a mulher do mundo, porque a sua posição o exige. Ignoram, porém, o que faz, porque ela não deseja outra aprovação além da de Deus e da sua consciência. Certo dia, no entanto, imprevista circunstância leva-lhe à casa uma de suas protegidas, que andava a vender trabalhos executados por suas mãos. Esta última, ao vê-la,
reconheceu nela a benfeitora. Shhh, silêncio, ordena-lhe a senhora. Não digas a ninguém. Falava assim Jesus. Então, meus queridos, no Livro dos Espíritos, na introdução, quando Kardec preparava os leitores para aquilo que eles iriam encontrar, ele diz o seguinte, que os fortes devem ajudar os fracos. Mas forte fisicamente, também. Na parte da caridade, numa parte intelectual, na parte emocional, o forte deve ajudar o fraco. Um deve ajudar o outro, porque o nosso destino é perfeição. Nós estamos fadados a sermos espíritos perfeitos. E isso não é uma corrida onde tem que ter um vencedor e um perdedor. Todos nós vamos chegar lá. E o melhor caminho é um ajudando o outro. Quando nós entendermos isso, a nossa vida, o nosso mundo vai se tornar muito melhor. Claro, cada um no seu tempo. Mas que aos poucos nós possamos interiorizar todos esses ensinamentos. Por isso a importância de estarmos estudando as obras básicas, porque nas obras básicas existem os ensinamentos básicos para que a gente possa alcançar. E como Jesus falou, nenhuma ovelha estará perdida. Então, meus irmãos, nós gostaríamos de agradecer muito essa oportunidade de estarmos estudando, aprendendo, interiorizando tudo isso que nós tivemos aqui. Então, só nos resta agradecer a Deus. Vamos orar. Deus de amor e infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por esses ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus e que possamos, através de atos, de atitudes, de gestos, no nosso dia a dia, onde quer que estivermos, sermos exemplos de tudo isso que estudamos, de tudo isso que interiorizamos. Que as tuas bênçãos, Senhor, possam alcançar toda a humanidade, todos aqueles que passam por aflição, todos aqueles que estejam em sofrimento, e que nós possamos passar por todas essas situações da melhor maneira possível. Muito obrigado por mais uma oportunidade de estudo e de trabalho. Permanece conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.